Bitcoin foi o investimento que mais se valorizou na última década. Ele foi capaz de mudar a vida de centenas de milhares de pessoas que vêm estudando sobre o assunto ao longo dos últimos anos, inclusive tornando milionárias pessoas que investiram apenas R$1.000 há 10 anos atrás. E nesse vídeo aqui você vai entender o que é o Bitcoin, por que ele vem sendo tão comentado ultimamente e o seu impacto no atual cenário econômico mundial. Para você que chegou aqui e não me conhece, eu sou o Arthur do canal Cripto e estou trazendo mais um vídeo exclusivo para vocês aqui em parceria com a DIY Security Labs. Então não esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal, deixar o like nesse vídeo que é muito importante. Já me fala aqui nos comentários, você já tem Bitcoin no seu portfólio de investimentos ou ainda não? Isso porque o Bitcoin ele foi criado lá no ano de 2009 com o principal objetivo de servir como uma moeda exatamente igual às várias que a gente tem no mundo, real, dólar, euro. Então o principal objetivo do Bitcoin é você conseguir utilizar ele para fazer pagamentos independente do lugar que você está no mundo. Isso porque o Bitcoin ele funciona como se fosse uma espécie de transferência bancária, é como se fosse o Pix mesmo. Existem aplicativos de Bitcoin que você baixa no celular, que são as chamadas carteiras, e a partir do momento que você estiver conectado na internet, você pode fazer transações através desses aplicativos, permitindo com que pessoas ao redor do mundo consigam receber e enviar Bitcoin de forma instantânea a qualquer hora do dia, sem restrições de dias, feriados, horários, finais de semana, literalmente permitindo com que fronteiras sejam quebradas, que foi uma proposta revolucionária, principalmente lá pro ano de 2009, quando essa ideia surgiu pela primeira vez. E com o passar do tempo, o Bitcoin ele foi crescendo, foi sendo mais adotado, mais pessoas foram entendendo de fato como que ele funciona, e de fato eles acharam interessante ter esse Bitcoin e começar a utilizar ele na prática, né, como forma de pagamento. Só que o Bitcoin ele tem um pequeno detalhe que as demais moedas ao redor do mundo elas não têm. O Bitcoin ele é limitado a 21 milhões de unidades. Então, ao contrário do real e do dólar, que podem ser impressas novas moedas, geradas novas notas ali a cada dia que passa, o Bitcoin ele tem um limite. Então, como ele é uma moeda, como ele é um ativo escasso, como ele é um ativo limitado a 21 milhões, as pessoas elas vão comprando com o passar dos anos e a gente tem uma quantidade finita de Bitcoins que podem ser utilizados. E é justamente esse fato que serviu de catalisador para o preço dele subir tanto ao longo da última década. Para você ter uma ideia, no momento que esse vídeo agora está sendo gravado, um Bitcoin ele vale mais de R$500 mil. Só que um Bitcoin ele pode ser divisível em até 8 casas decimais, que é o que a gente chama ali de satoshi, como se fosse os centavos ali do Bitcoin. E é justamente essa propriedade de divisibilidade do Bitcoin que torna ele extremamente acessível independente do preço. Para você ter uma ideia, um satoshi, que é a menor fração, é como se fosse 1 centavo de Bitcoin, ele vale menos do que 1 centavo aqui no nosso real brasileiro. Então você consegue estar utilizando essas frações de Bitcoin sim para estar pagando contas, para estar comprando o que você quiser ao redor do mundo. E quando a gente leva isso em consideração e traz de fato para o mundo real, o Bitcoin ele se destaca face às outras moedas. Esse gráfico que você está vendo na minha tela aqui desde o ano de 1984 é o que a gente chama de agregado monetário brasileiro, que muita gente conhece simplesmente como M2. Ele mostra pra gente todo o dinheiro que foi criado no Brasil desde a década de 80, 90 e até o momento a gente já supera o número de 6,4 trilhões de reais. E a cada ano que passa, e especialmente nos últimos 5 anos, a quantidade de dinheiro que está circulando aqui no Brasil, ela literalmente dobrou. Imagina que todo o patrimônio que existe, né, os bens de valor, são como se fosse essa pizza que está aparecendo aqui na tela agora. Quando a gente imprime dinheiro, a gente está literalmente fatiando essa pizza. Então você pensar que imprimir mais dinheiro vai gerar mais valor, na verdade não. O dinheiro é simplesmente uma precificação desse valor de fato. Então se a gente pegar essa pizza aqui e partir em vários pedaços, no final das contas vai todo mundo comer menos. Ou em outras palavras, quanto mais dinheiro é impresso, mais dinheiro está rodando no mercado, menos escasso ele é, né? Mais fácil de encontrar e ter o dinheiro, as moedas, as notas vai ser. E isso torna a população brasileira cada ano mais pobre. O problema é que isso não vem acontecendo só no Brasil, isso na verdade vem acontecendo no mundo inteiro. Eu tô com esse mesmo gráfico aqui dos Estados Unidos, onde a gente consegue ver que desde a década de 50 foram impressos mais de 21 trilhões de dólares, inclusive, né, enfatizando que nos últimos 10 anos esse dinheiro também dobrou. E é justamente por isso que os preços das coisas do supermercado vêm ficando tão caras,
principalmente, né, de alguns anos para cá. E esse fato fica ainda mais alarmante quando a gente leva em consideração a dívida de vários países, e aqui eu tô levando só os Estados Unidos, que é simplesmente a maior economia do mundo. Hoje em dia, a dívida nacional dos Estados Unidos supera os 36 trilhões de dólares. Então, basicamente, né, à medida que os anos vão passando, eles vão ali injetando dinheiro na economia. Então, a gente está levando em consideração gastos que o governo tem com plano de saúde, com coisas militares, com melhorias na infraestrutura, criação de dinheiro, e isso vai gerando uma certa dívida. E quem paga essa dívida no final das contas são justamente os cidadãos, os pagadores de impostos. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm uma dívida tão grande que supera a quantidade de dinheiro que tem em circulação. Então, se todo mundo pegar praticamente todo o seu dinheiro e passar para o governo, eles não vão conseguir pagar toda essa dívida. É como se cada pessoa dos Estados Unidos devesse mais de 100 mil dólares para o Estado. Só que não é todo mundo lá nos Estados Unidos que tem 107 mil dólares, infelizmente. E é justamente por isso que o Bitcoin ele vem tomando uma proporção absurda, principalmente agora, nessa última década. Mas a boa notícia é que você não está chegando tarde nesse mercado. Inclusive, eu arrisco falar que você que ainda não comprou Bitcoin e que comentou nesse vídeo que ainda não fez as suas primeiras compras, você está no melhor momento para se entrar no mercado. Já fazem anos que o Bitcoin deixou de ser um instrumento especulativo e começou a ser de fato um veículo de investimento, inclusive seguindo a performance das maiores bolsas de valores do mundo. Do lado esquerdo da minha tela eu tenho o gráfico do Bitcoin desde o ano de 2023 e do meu lado direito aqui eu tenho a bolsa de valores dos Estados Unidos, o índice do S&P 500, que literalmente faz uma média da performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E é nítido ver que a movimentação de ambos os gráficos é muito parecida. Inclusive, momentos onde o S&P 500 ele apresenta quedas, o Bitcoin ele também apresenta quedas. E isso mostra pra gente não só a evolução do mercado, mas também o quão maduro esse mercado tá, uma vez que ele tá seguindo a performance das maiores empresas do mundo. Isso mostra pra gente que os investidores que acreditam nas ações americanas, nas maiores empresas que existem no mundo, estão utilizando justamente esses fatos, a própria economia, para fazer investimentos no Bitcoin. E pessoal, se a gente olhar de uma forma um pouquinho mais ampla e pegar aqui o gráfico da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, olha o que ela vem fazendo aqui ao longo das últimas décadas. É praticamente uma alta sem precedentes. E o simples fato da gente continuar seguindo esse padrão levaria o Bitcoin a fazer literalmente a mesma coisa. Isso porque só nesses últimos meses, o Donald Trump, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, assinou um decreto para criar uma reserva estratégica de criptomoedas, tendo como principal componente o próprio Bitcoin, e essa notícia é de março desse ano, tá? Uma notícia bem recente. E não só o decreto, o próprio Donald Trump está cogitando vender parte das suas reservas de ouro para comprar mais bitcoins e de fato ter exposição a esse ativo, visando justamente o longo prazo, visando uma valorização que deve acontecer nas próximas décadas. O Bitcoin ele também já está disponível na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que é a maior bolsa de valores do mundo, onde as empresas que investem lá já chegaram a comprar mais de 36 bilhões de dólares. E esse número ele literalmente cresce a cada dia que passa. Você pode até argumentar que eu tô ficando restrito aos Estados Unidos, mas eu tô só citando ele como exemplo por ser o país com a economia mais forte, com a moeda mais forte, que vai servir de base para os outros países. Mas esse site aqui mostra pra gente a quantidade de países, comércios que aceitam Bitcoin, inclusive aqui no Brasil, né? A gente tem muito lugar aqui que aceita Bitcoin. Brasil, Argentina, vários países aqui da América Central, Estados Unidos, Europa, na Ásia, na Oceania. E esse número cresce a cada ano que passa. O que os dados indicam é que atualmente cerca de 10% da população mundial tem conhecimento sobre o que eu tô te falando aqui, o que é Bitcoin, como que ele funciona, a sua importância para o futuro, para de fato começar a comprar e acreditar nas perspectivas de longo prazo do ativo. É como se na curva de adoção a gente ainda tivesse aqui na parte dos visionários. São justamente as pessoas do mercado inicial, ou então os early adopters, as pessoas que começam a investir em um projeto, em uma ideia, antes de fato que aquela ideia exploda. E o Bitcoin ele já está nesse nível, ainda estando no começo de tudo. Imagina o que vai ser daqui a algumas décadas, daqui a alguns anos. E justamente por isso eu fiz esse vídeo aqui para você, porque nos próximos minutos você vai entender exatamente o que é o Bitcoin,
como que ele vem crescendo nos últimos anos e a sua relevância no atual cenário econômico mundial. Porque por mais que o Bitcoin tenha se tornado o que é hoje, ele ainda continua sendo refém de vários fatos que acontecem ao redor do mundo que podem acabar impactando no seu preço. A própria correlação com a bolsa de valores já mostra isso pra gente. Notícias, dados macroeconômicos, eventos geopolíticos, tudo isso pode impactar diretamente o preço de qualquer investimento e o Bitcoin não está excluído dessa questão. E justamente devido ao fato de apenas 10% da população mundial adotar, investir e utilizar o Bitcoin, isso torna ele, de certa forma, um investimento muito recente quando a gente compara com os maiores tipos de investimento no mundo: ouro, bolsa de valores, ações, títulos de governos. Mas é justamente por isso que a gente está em uma das maiores oportunidades da sua vida. Esse gráfico aqui mostra pra gente o preço do Bitcoin desde a sua criação até os dias atuais. E como eu expliquei no começo desse vídeo, o que faz ele valer tanto, igual ele está valendo nesse exato momento, é o fato dele ser um ativo escasso, limitado a 21 milhões de unidades. Isso só acontece porque, ao contrário dos bancos centrais ao redor do mundo, o Bitcoin ele tem um mecanismo deflacionário, que é justamente o que torna ele limitado e permite com que ele fique restrito unicamente às 21 milhões de unidades. Isso acontece porque existe um fenômeno na rede do Bitcoin que chama halving, que basicamente acontece a cada 4 anos, onde o Bitcoin ele fica cada vez mais difícil de ser gerado. Isso quer dizer que não existem de fato os 21 milhões de Bitcoin ainda, porque o Bitcoin ele funciona como uma rede descentralizada aí de transações. Então, através do sistema centralizado que a gente tem hoje, como por exemplo o Pix no Brasil, que é feito pelo Banco Central, ou então a própria transferência entre bancos, que possui de fato um servidor ali por trás do próprio banco que vai estar ali fazendo todas aquelas movimentações financeiras. Outro grande ponto que difere o Bitcoin dos principais meios fiduciários de hoje é a questão da descentralização. Então não existe uma pessoa por trás do Bitcoin ou então uma empresa por trás do Bitcoin que, quando você for mandar Bitcoin para o seu amigo, por exemplo, através do aplicativo da carteira, ele que vai tirar o Bitcoin da sua conta e colocar na conta do seu amigo. A gente tem pessoas ao redor do mundo que são chamados mineradores, que são pessoas que recebem Bitcoin para estar fazendo essas transações. E é claro que, como recompensa, eles vão ganhar Bitcoin para estar fazendo isso. E é justamente por isso que a gente tem o conceito do halving. Então, enquanto o Banco Central ele vem imprimindo cada vez mais moedas, imprimindo cada vez mais dinheiro, no caso do Bitcoin, os mineradores eles vão recebendo cada vez menos pelo seu serviço. Então, lá nos primórdios, em 2009, 2010, os mineradores eles ganhavam 50 Bitcoins para estar ali fazendo as transações ao redor do mundo. De 2013 até 2016, eles passaram a receber metade disso, 25 Bitcoins. E seguindo essa lógica, atualmente os mineradores eles recebem 3,125 Bitcoins para cada conjunto de transações que eles aprovam dentro da rede. Os mineradores são literalmente as pessoas que têm um computador super potente e deixam ele ligado tipo 24 horas por dia só para fazer ali todo esse serviço de transação. Então, em teoria, qualquer pessoa que tem um computador capaz de resolver essas equações matemáticas super complexas pode sim ser um minerador e tá recebendo Bitcoin para estar ali certificando que essas transações estão acontecendo. E como são milhares de pessoas ao redor do mundo, isso garante com que países não consigam controlar o Bitcoin, países não consigam proibir o Bitcoin, porque a única coisa que eles precisam é de ter um acesso à internet para que isso aconteça. E esse princípio do halving, essa questão da escassez do Bitcoin, que é um dos motivos que faz para que ele suba tanto ao longo dos últimos anos, leva a gente para uma das estratégias mais poderosas de compra e investimento, onde literalmente qualquer pessoa que adotou essa estratégia à risca nos últimos 2 anos está praticamente no lucro agora. O nome dessa estratégia é DCA, que vem do inglês Dollar Cost Average, ou então preço médio em dólar. Ela consiste em você fazer compras fracionadas de tempo em tempo, isso é, todo dia, toda semana, todo mês, 2 vezes ao ano, de forma que você consiga pegar toda essa valorização que o Bitcoin passa ao longo dos anos e nos momentos de queda, que a gente sabe que tem épocas que o Bitcoin cai, a gente ainda consiga aproveitar para, com o mesmo valor, conseguir comprar mais Bitcoin do que a gente tinha antes. E como o Bitcoin está subindo tem vários anos,
a probabilidade é que ele continue subindo aqui para frente, igual a bolsa de valores vem fazendo praticamente desde que ela existe. E o que os dados e os estudos mostram pra gente é que as pessoas que vêm adotando essa estratégia estão tendo lucros simplesmente absurdos a ponto de mudar de vida. Então, se você está querendo começar a investir no Bitcoin, a forma mais segura é você separar um dinheirinho ali todo mês ou a cada 15 dias, um dinheiro que não vai te fazer falta, para que você sempre esteja comprando um pouquinho para pegar todas essas micro variações que ele passa ao longo das semanas, ao longo dos meses, mas sempre visando em estar exposto no Bitcoin numa perspectiva futura, uma perspectiva de longo prazo. E para você estar fazendo isso da forma mais segura possível, a gente tem duas ferramentas extremamente importantes para você estar utilizando nessa jornada. O primeiro é a nossa plataforma de compras anônimas do Bitcoin, que é o Alfred P2P. Essa é uma ferramenta que o pessoal da DIY desenvolveu para permitir com que você faça compras de até R$5.000 no Bitcoin de forma anônima, no Pix e de forma praticamente instantânea. Para isso basta você entrar no site que está aqui na descrição do vídeo, colocar o valor que você quer comprar em Bitcoin, por exemplo, R$1.000, clicar aqui em prosseguir e aí você vai estar selecionando aqui, por exemplo, a rede do Bitcoin, a forma de pagamento, no meu caso aqui um Pix, por exemplo, a carteira, que é o seu endereço Pix do Bitcoin no aplicativo que a gente falou aqui no começo do vídeo. Você vai criar uma conta de usuário e senha, colocar um cupom aqui para você ter desconto, né? No caso a gente tem o cupom CRIPTO4, onde você vai conseguir desconto nas taxas para estar fazendo essa transação. E para você fazer toda a transação com segurança, a gente fez um vídeo exclusivo e especial falando sobre o Alfred e como que você utiliza a plataforma dele para estar fazendo as suas negociações de Bitcoin. E para estar guardando seu Bitcoin de forma segura, a gente também tem um kit de carteiras físicas de Bitcoin que vão garantir com que você nunca passe por problemas como ser hackeado, como ter a sua privacidade invadida, onde atualmente a gente tem a carteira mais segura do mundo com o custo mais barato do Brasil. Atualmente o kit que vem completo, né, com a carteira física, vários mecanismos aqui de você guardar a sua senha de forma criptografada, tá saindo na condição atual com 10% de desconto por R$900, mas a gente ainda tem mais um cupom para você. No momento que você for fazer qualquer compra no site da DIY Security Lab, você pode estar utilizando um cupom de desconto que é o cupom CRIPTO10, que vai te dar mais 10% de desconto nas suas compras e você vai ter o seu Code Kit com um preço ainda mais barato, sendo a melhor carteira, a mais segura e agora a mais barata que você vai achar aqui no mercado. Ah, mas o que é essa carteira? Como que ela funciona? Como que ela vai me ajudar na segurança? Justamente por isso eu desenvolvi um curso 100% gratuito que eu vou deixar ele liberado aqui no canal para você aprender mais sobre a segurança dessa carteira, como que você utiliza tanto a carteira quanto as placas de pulsão na prática para você estar comprando, investindo e armazenando o Bitcoin da forma mais segura possível, garantindo que a sua vida financeira mude completamente daqui a uns anos. Vale lembrar que da mesma forma que o Bitcoin passou por uma valorização muito grande, a gente tem várias perspectivas de valorização aqui para frente, mas essa alta não vai acontecer da noite para o dia. Então lembra sempre que a paciência é o que fez as pessoas que ficaram milionárias com o Bitcoin continuarem no jogo e aproveitarem muito desse dinheiro hoje. Então é sempre importante ressaltar a necessidade da paciência nesse mercado, que é o que realmente faz os vencedores se destacarem. Não esquece de comentar aqui o que você achou desse vídeo. Eu vou estar postando uma série de vídeos aqui no canal, então não esquece de se inscrever, deixar aquele like que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Tenham todos aí um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!